Hoje é o dia que se celebra pelo calendário cristão o Domingo de Ramos. Por isso, vamos fazer a leitura de Marcos 11, de 1 a 11, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um porão. Então o desamarraram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Para o dia de hoje, celebre a Jesus,
o Rei dos Reis. Deixe Jesus entrar na sua casa, na sua vida, fazer parte da sua história. Aleluia! Vamos hoje, vir com a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar com os irmãos, de estar trazendo a palavra, de estar ministrando para os irmãos e o que o Espírito Santo me conduziu. O tema é esperança, né? Esperança nos dias de hoje, esperança nesse momento de aflição em que o mundo vive, né? Em que todos foram abatidos e pegos por essa desesperança, né? Por essa situação de pandemia, né? Então, aonde encontrarmos esperança, né? Então, a palavra do Senhor, ela veio em Romanos, capítulo 1, versículo 8, do 8 ao 12, e depois 16 e 17. Eu peço que os irmãos abram o capítulo, se preparem, né, para eu estar levando a palavra. Primeiro, eu vou fazer uma breve oração, agradecendo a Deus e pedindo, Senhor, que o Senhor entre em nossos corações agora e que abra a mente dos irmãos e que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um, né? De cada um que está ouvindo essa palavra, essa pregação, e que tenha conhecimento e que eu consiga também transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. Amém.
Então aí lá em Romanos, né, eu vou ler e depois eu vou explicar, né, o que o Senhor me conduziu. Então Romanos 8, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciado vossa fé. Pois Deus a quem sirvo, em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre as minhas orações, que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua. Porque, lá no 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No 17, porque no evangelho é revelado em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, quando Paulo ele escreveu essa carta, ele escreveu para um povo, né? Seria para os romanos e para os gentios, e também para os judeus. Ali em Roma, houve uma separação do povo gentil, e os romanos gentil e judeus. E esse povo que era considerado todos judeus, né, separado ali dos romanos, era um povo escravo, era um povo que vivia numa situação muito difícil, né, numa situação onde havia muita pornografia, muito homossexualismo, onde havia imposto, porque tinha somente dois caminhos, seria ser romano ou ser gentil. E quem era romano, quem quisesse ser romano tinha que comprar um título, e esse título ele era muito caro. Então, esse povo ele vivia como escravo, e fundou-se ali, diante desse povo, pessoas que se derramaram a Cristo e aceitaram Jesus como seu Salvador, uma igreja, a igreja cristã, né? Entre os gentios surgiu a igreja cristã. E um povo extremamente avivado. E quando Paulo ele se direcionou a essa carta, como eu li para os irmãos, ele direcionou essa carta para simplesmente deixar com que essas pessoas ficassem mais avivadas, né? Com que essas pessoas ficassem mais avivadas. Então Paulo ele escreveu e falando que juntamente com eles ele queria estar avivados, sendo que naquela situação em que eles viviam, eles eram fortes. A gente sabe que, por exemplo, lá em Gálatas, Paulo ele escreveu cartas de repreensão, né? Quanto aos romanos, a esse povo gentil, a esse povo cristão que surgiu entre os gentios, ele escreveu carta para o crescimento espiritual dos irmãos, para juntos eles crescerem e andarem em fé. Trazendo isso hoje para os dias de hoje, irmãos, o Espírito Santo me tocou muito no coração para o nosso preparo. Na realidade, nós já estamos preparados, assim, eu senti no meu coração. Nós estamos preparados. E quando se fala em esperança, é nós que vamos levar a esperança para aquele que não tem fé, para aquele que ele não conhece a luz, para aquele que não conhece a paz, né? Para aqueles que nesse momento eles estão em atribulações, eles estão em desespero. O povo cristão, nós, soldados de Cristo, temos que estar rente, nós já estamos preparados, nós somos o sal do mundo, nós somos a luz do mundo. Então, juntos, irmãos, é a esperança que nós vamos levar, porque nós já temos a esperança. A esperança está em nós. A partir do momento em que nós cremos em Cristo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida em Cristo, nós estamos com a esperança. A cada dia nós temos um refúgio, né? A gente ora e a gente busca e Deus nos dá esse refúgio. Então, quando Paulo ele escreveu ali, nós podemos ver aqui em Romanos 4, 20, o que Paulo diz num texto de avivamento, né? Contudo,
à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecida na fé, dando glória a Deus. Então Paulo diz aqui que o povo naquela época foi fortalecido na fé, que toda a incredulidade que rodeava eles, toda a imoralidade que rodeava eles, toda a dificuldade financeira, todo o tipo de escravidão que ali eles estavam vivendo, fez com que eles ficassem mais fortes na fé. Então a incredulidade não fez com que eles desanimassem, né? E conforme Romanos 4, 21, e estando certíssimo de que Deus tinha prometido também, era poderoso para fazer. Então, os cristãos naquela época, eles estavam certos de que Deus, ele promete e ele é poderoso para fazer. Porque ele é o Criador do céu e da terra, né? E o Senhor, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos um particular com o Senhor. Basta querermos buscar e fortificarmos um com os outros, assim como Paulo fala na sua palavra, que vão se fortificar um com os outros, assim como eu também quero fortificar com vocês. Paulo se referia ao povo cristão ali de Romanos, né? Então, irmãos, vamos deixar as coisas pequenas de lado. Nós temos que centrar no objetivo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque aqui mesmo em Romanos se fala, amai ao próximo como a ti mesmo. É mandamento do Senhor. Perdoai o seu irmão e juntos vamos alcançar almas, vamos alcançar pessoas abatidas. É isso que nós temos que fazer, se liberar de coisas que não estão nos levando a nada e focar no Senhor e focar em oração, porque nós temos uma esperança. O Deus que nós servimos, ele é grande, ele é poderoso para terminar com toda essa situação e para que nós também possamos passar ilesos por isso, né? Porque somos um povo cristão, somos um povo diferenciado, cremos num Deus verdadeiro. E um Deus que tudo pode fazer. E Paulo ainda vem aqui, né, conforme Romanos 5:4, e a presença e a experiência a esperança. Então, assim, eu volto aqui só um pouquinho mais acima em Romanos 5:3, que dá continuidade. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, mesmo nas atribulações, o que vai ser produzido? A perseverança. Vamos perseverar em quê? Em oração. A ciência é criada por Deus. Todo, o pequeno ou o grande, é criado por Deus. Tudo é criação de Deus. Né? Às vezes a ciência ela se confunde porque ela não consegue saber e ela não consegue achar a resposta, porque a resposta está nele, no Criador, e nós sabemos a resposta, né? Nós temos a esperança de orar, nós temos a esperança de libertação, nós temos a esperança de cura. E conforme aqui, né, também eu separei um outro texto para os irmãos, Romanos 5, do 6 até o 8, eu vou ler para os irmãos. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse a morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, esse versículo para mim, e para os irmãos, ele já diz tudo, né? Cristo morreu por nós, né? Cristo, ele veio, ele nos instruiu, ele esteve conosco, ele reivindicou do seu trono, né? De toda a sua glória para estar conosco, nos ensinar, né? E nos trazer uma esperança. Porque ainda, irmãos, que a calamidade chegue, ainda que nós possamos ser abatidos, como muitos discípulos foram abatidos, nós temos a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Então não termina aqui, aonde muitos não têm essa esperança. Conforme Romanos 5 e 9, vejam aí, continuando.
Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira do Senhor. Irmãos, é tempo de marcharmos, é tempo de levarmos a esperança, é tempo de nos achegarmos em oração, é tempo de crermos em Deus cada vez mais, de nos edificarmos, assim como Paulo escreveu para Romanos, para aquele povo cristão que tanto passavam por uma calamidade também, para se fortificarem e muitas vidas serem salvas. Porque Paulo, ele visava os romanos, eles duros de coração pelas condições financeiras, mas Paulo visava esses romanos para que eles se rendessem ao Senhor. E eu peço que agora, nesse momento, nós possamos seguir o mesmo exemplo de Paulo, o mesmo exemplo desse povo que com tanta fé conseguiram, né, que muitas almas se rendessem ao Senhor, porque para o Senhor, para o nosso Deus, é grande alegria aquele que passa a crer e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós, como bons soldados, temos que olhar para o alvo, para fazer a vontade do nosso Pai. Olhar para o alvo, não olhar nem para um lado e nem para o outro. O que eu quero dizer para os irmãos é liberar perdão, liberar poucas coisas, porque poucas coisas que nos incomodam, porque temos que viver um dia de cada vez. Conforme dito aqui, irmãos, em Romanos 15:13, ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E que os irmãos fiquem com essa esperança, com a esperança que é encontrado uns nos outros, porque se o desespero bater, é no Senhor que nós vamos buscar o nosso refúgio, ajudando um irmão ao outro, né? Orando e aí nos fortificando e levando para todos a esperança e levando para todos a paz. O Senhor Jesus, ele diz na palavra dele, aqui em Romanos também, eu só não separei o capítulo para os irmãos, lança-te sobre mim o seu fardo, ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é isso que temos que fazer, nos posicionar neste momento tão difícil, em oração e em comunhão, e levar a esperança para os aflitos, né? Para os cativos, para as pessoas que necessitam. Eu quero terminar, né, com uma reflexão, que os irmãos venham refletir, e aquele que estiver assistindo esse vídeo, que quiser, na sua casa mesmo, ajoelhar, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, declarar que Ele é o seu Deus, colocar sobre Ele todas as suas necessidades, todos os seus anseios, porque o Senhor diz, Ele está à porta e Ele bate. Né? Basta nós abrirmos a porta, porque o resto ele faz. O Senhor, ele não quer ninguém perfeito, ele não quer ninguém, eu sou imperfeito. O Senhor, ele molda, ele coloca tudo no devido lugar. Basta se rendermos a ele, porque ele é a nossa única esperança, né? Ele é o que nos acalma, ele é o que nos acalenta, ele é o que coloca tudo no lugar. Meu esposo sempre fala algo para mim, que o Senhor é o único que consegue apaziguar a guerra sem nenhum ferido. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que apazigua a guerra sem nenhum ferido. E é nesse que nós cremos, e é nessa fé que nós vamos. Eu termino essa palavra de reflexão com os irmãos. Nesse momento eu deixo os irmãos com uma reflexão, com esse louvor. Que os irmãos possam refletir, né? Se achegar a Deus nesse momento em oração, entregar o coração de vocês, né? Abrir mão de coisas pequenas que não levam nós a nada. Vivamos um dia de cada vez, né? Assim como diz o Senhor, basta a cada dia o seu mal, né? Cremos nele, lança esse fardo sobre o Senhor. Ele vos aliviará.
todas as suas expectativas, todas as suas ansiedades, todas as suas angústias. Se deleita aos pés do Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nos alivia. Prostrem-se ao Senhor neste momento. Orem, se entreguem, peça avivamento do Espírito Santo. Que o Senhor venha avivá-los, que o Senhor venha renová-los, venha restaurá-los. Os que estão cansados e abatidos, os que até aqui chegaram, Senhor, e que continuem chegando a muito longe, levando a Tua palavra, se revivando como cristão, vivendo a Sua palavra. E que quando a gente quiser ou tiver que ir para um lugar ou para um lado que não seja da Sua vontade, Deus, que o Senhor nos direcione para a Sua vontade, porque a porta é aberta. Nós somos a Sua igreja. O Senhor tem toda a autoridade para entrar em nossos corações, para nos renovar, para nos restaurar. Arrependa-se, irmãos, dos pecados, das falhas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Cristo é simples, Cristo é amor, não precisa de nenhuma hierarquia para se chegar a Deus. A única coisa que precisa é você se liberar para o Senhor e dizer: Senhor, entra aqui e faça a Sua vontade na minha vida, porque até aqui eu tenho chegado, mas eu estou cansado, eu estou fraco, a minha vida, Senhor, está nas Suas mãos. Me fortaleça, me renove, Senhor, que eu possa ser como um leão, assim como diz esse louvor na Sua palavra, que eu possa me renovar em forças, porque essa base está enfraquecida, essa base, Senhor, está trêmula, mas eu preciso ser uma base forte, não um castelo de areia, mas eu preciso ser pilar de Ti, Senhor. E é por isso que eu peço que nesse momento o Senhor venha revivar, venha nos renovar, venha nos restaurar, Senhor, para que possamos, Pai, ser a luz do mundo, para que possamos, Senhor, sentir a Sua presença. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que renova, que restaura os pensamentos, restaura, Senhor, o coração. Tira, irmãos, toda mágoa, tira toda a questão mínima da sua vida que somente te atrapalha, porque o nosso foco maior é o Senhor, o nosso foco maior é a esperança. Senhor, eu peço nesse momento também por todos aqueles que vivem na rua, por todos aqueles, Senhor, que tem o seu celeiro vazio, que tem a necessidade, por todos aqueles, Senhor, que são muitos, que estão no leito de um hospital, desesperançosos, sem uma esperança. Senhor, que venha fôlego para eles agora, nesse momento, Senhor. Sopra o Teu fôlego, Senhor, para que possa respirar melhor. Limpa, Senhor, a alma, limpa, Senhor, o espírito. Aviva, Senhor. O que eu senti na Sua palavra é avivamento, porque o Teu povo precisa, Pai, de avivamento. Teu povo precisa, Senhor, da Sua simplicidade, da Sua humildade, Senhor. Então, Pai, implanta isso dentro dos nossos corações, que possamos ser humildes e mansos de coração, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que possamos liberar perdão em a cada minuto, porque o Senhor nos justifica. O Senhor nos justifica. Vem, irmãos, vem, derrame-se ao Senhor. Ajoelhe, coloque o seu coração, a sua mente, e Ele conduzirá a vida de vocês, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, e a Ele toda a honra e toda a glória. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que curou a quebrantado. Oh Deus, Tu és maravilhoso, santo e poderoso és o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Anúncios da semana. Reunião de oração, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, pequenos grupos via Facebook. Domingo, estudo do livro Salvacionista, às 9 horas.
Salvação, domingo às 18 horas.